Você já teve a sensação que existe algo invisível por detrás da realidade? Como se a vida tivesse um código oculto, né? Uma estrutura a ser compreendida que pudesse explicar por que as coisas acontecem, né, do jeito que elas acontecem. Como se existisse uma espécie de fio condutor, né, ligando todos os eventos, todas as pessoas e todas as experiências. Muitas tradições espirituais afirmam, né, que essa ordem invisível, ela realmente existe. Mas poucas, pessoal, tentaram decifrá-la com tanta profundidade quanto a Cabala. Esse nome pode soar misterioso, né, para muita gente, né? Para alguns, a Cabala parece ser algo esotérico demais, né? Envolto em segredos antigos e sim uma simbologia muito complexa. Já para outros, é uma filosofia prática que pode nos ajudar a entender melhor quem somos e qual é o nosso propósito. Mas a verdade, pessoal, é que a Cabala sempre foi um caminho para quem busca respostas que vão além da superfície, né? Se você já se perguntou, né, qual é o sentido da vida, né? Por que certas coisas, né, parecem acontecer com você repetidamente ou porque às vezes parece que é tão difícil sair dos mesmos padrões? Então a Cabala é algo que vai te ensinar, vai te dar algumas respostas, na verdade. E o seu nome vem do hebraico e significa recebimento. Mas recebimento do quê? Recebimento de um conhecimento que não vem apenas do intelecto, mas da experiência direta com a realidade. Então a Cabala ensina pra gente que o mundo que percebemos, ele é apenas uma fração de algo muito maior. É como se nós estivéssemos dentro de um grande jogo, mas que a gente não leu as regras, né? E a vida acaba nos lançando, né, esses desafios e os ciclos se repetem. E muitas vezes, né, nós nos sentimos que estamos andando em círculos. E se existisse, né, um mapa que nos mostrasse o caminho a seguir? Então, esse é um dos grandes ensinamentos da Cabala, que o mundo ele tem uma estrutura e quando aprendemos a enxergar essa estrutura, a gente começa a entender melhor a nós mesmos e a jornada que estamos vivendo, né? Durante muito tempo, esse conhecimento ele foi considerado até mesmo secreto, né? Não porque fosse proibido, mas porque acreditava-se que ele só poderia ser compreendidos por aqueles que estavam prontos para recebê-lo. Então imagina que você tem uma chave que é capaz de abrir um cofre cheio de sabedoria, mas essa chave só funciona se você sabe como usá-la. Caso ao contrário, ela pode abrir a porta errada e você se perder ainda mais. Então, a Cabala é esse tipo de conhecimento, não adianta estudá-la intelectualmente, é algo que precisa ser vivido, experimentado e aplicado na vida real. Porque, no fim das contas, ela não é um sistema de crença, mas sim uma prática junto de um sistema para compreender a vida.
E dentro desse sistema existe um símbolo poderoso que representa a jornada da consciência humana. E esse símbolo é chamado de a árvore da vida. Então imagina que você está num labirinto. Você caminha, faz escolhas, muda de caminho de novo, e de repente você se depara com um beco sem saída. Então você vai lá, tenta outra rota, não dá certo, daí tenta outra, até que pouco a pouco você começa a entender como esse labirinto funciona. Então a vida, de acordo com a Cabala, funciona da mesma forma. Nós caminhamos, tentamos, erramos, quem sabe aprendemos. Mas e se existisse um mapa para esse labirinto, né? Então, nesse caso, a árvore da vida seria esse mapa. Ela é, na verdade, um diagrama que é composto de 10 esferas chamadas de Sefirot, que representam diferentes aspectos da nossa consciência e da nossa realidade. Então essas esferas não são lugares físicos, mas elas representam estados de existência, níveis de percepção que todos nós atravessamos ao longo da vida. No nível mais baixo da árvore da vida está Malhut, que representa o mundo físico, a matéria, o plano da experiência física. É onde todos nós, vamos dizer assim, começamos, né, identificados com o que podemos ver, tocar e medir. Mas conforme nós subimos, né, por essa jornada, nós passamos por esferas que representam a mente, as emoções, a intuição. E no topo, a conexão com algo maior. E esse caminho também, ele não é linear. Muitas vezes os desafios da vida nos fazem descer alguns degraus antes mesmo da gente poder subir novamente. Mas a Cabala ensina que cada obstáculo, cada dificuldade faz parte de um processo maior, que nada é por acaso. E essa visão, ela se encaixa, na verdade, perfeitamente com os 3 estados da consciência que já exploramos no Saída para Dentro, que é a vítima, o protagonista e o estado de não resistência. E no nível da vítima, estamos presos na esfera mais densa da árvore da vida, né? Porque nós acreditamos que tudo acontece conosco, que não temos controle sobre nada e que somos reféns dos acontecimentos, né? Reféns do destino. Até mesmo sentimos que a vida é um jogo injusto, onde a gente não tem poder de escolha algum. E, de repente, algo muda, né? Para aquele que está buscando o autoconhecimento e começa, na verdade, a se questionar, a gente começa a perceber que algumas das situações que nós enfrentamos são, na verdade, consequências das nossas próprias escolhas. Então, daí entramos no estado de protagonista. Então, aqui a gente toma as rédeas da nossa vida e buscamos conhecimento, entendemos que podemos moldar a nossa realidade. Mas existe um nível ainda mais profundo, um estado em que deixamos de lutar contra a vida e começamos a fluir com ela. E esse é o estado de não resistência. Então aqui a gente entende
que tudo tem um propósito, que cada experiência é uma oportunidade de crescimento e que quando paramos de resistir ao fluxo natural das coisas, a vida nos leva exatamente para onde nós precisamos estar. Então, a jornada da árvore da vida, pessoal, ela não é sobre subir de nível, não é só isso, é sobre, na verdade, expandir a consciência, a percepção nossa e enxergar a realidade de uma forma muito mais ampla. E a pergunta que fica, né, para você é onde você está agora na sua jornada? Você ainda se sente preso à materialidade, acreditando que tudo que existe é apenas, né, o que os olhos podem ver? Ou você já começou a perceber que há padrões ocultos em tudo o que acontece? Então, pessoal, vamos explorar agora como aplicar esses ensinamentos no dia a dia, né? Como sair desse padrão de repetição e como usar esse conhecimento, né, para transformar a nossa realidade. Então, a Cabala não é apenas um sistema teórico de conhecimento, como eu disse antes. Ela, na verdade, ela nos dá ferramentas para compreender a vida e até mais do que isso, nos ensina como transformar a nossa realidade a partir de princípios que no começo até eles são muito simples, mas extremamente poderosos. Né? No final das contas, do que adianta conhecer a estrutura do universo se esse conhecimento não pode ser aplicado no nosso dia a dia, né? Pelo menos para mim não faz sentido algum. Então a questão é como podemos usar esses ensinamentos para mudar a maneira como vivemos, como tomamos decisões, como enxergamos as situações que acontecem conosco. E a resposta ela está em 3 ensinamentos fundamentais. O primeiro ensinamento diz que o mundo externo ele é um reflexo do nosso mundo interno. Você, aluno, né, da Ben School, já deve estar cansado de ouvir isso. Isso significa que aquilo que vemos e experimentamos na vida não está acontecendo por acaso. As situações que surgem, as pessoas que encontramos, os desafios que enfrentamos, tudo isso, né, de alguma forma, é um espelho da nossa própria consciência. Então, talvez você já tenha notado que certos padrões, eles acabam se repetindo na sua vida. Você encontra sempre o mesmo tipo de pessoa, vive as mesmas dificuldades, né, nos relacionamentos, enfrenta os mesmos desafios no seu trabalho e, às vezes, a sensação que a gente tem é de que a gente está preso, né, num ciclo que ele nunca termina. Então, a Cabala, ela nos ensina que esses ciclos, eles só se repetem porque ainda não aprendemos o que precisamos aprender. É como se o universo estivesse nos dando a mesma lição várias vezes, até que finalmente nós conseguimos aprender com elas. Então, pessoal, a pergunta que devemos fazer não é por que isso está acontecendo comigo, mas sempre o que essa circunstância está tentando me ensinar. Porque no momento em que entendemos a lição, a repetição deixa de ser necessária. O ciclo se encerra e nós passamos
para um novo nível de experiência. O segundo ensinamento da Cabala é que a abundância vem quando aprendemos a compartilhar. Isso pode parecer simples, né? Mas, na verdade, é um princípio muito mais profundo do que a gente consegue imaginar. Muitas pessoas, elas passam a vida buscando o que elas podem receber, né? Mais dinheiro, mais reconhecimento, mais amor. Mas a Cabala, então, ela ensina pra gente que o verdadeiro fluxo da vida acontece no momento em que nós paramos de nos perguntar, né, como o que eu posso ganhar, e a gente começa a fazer a seguinte pergunta: o que eu posso dar? O que eu posso contribuir? E esses ensinamentos, eles estão diretamente ligados ao conceito da lei da atração, ao conceito de energia, né? Quando seguramos algo com força, né? Quando nos agarramos ao que temos por medo de perder, nós criamos estagnação. Mas quando a gente aprende a dar, a soltar, a compartilhar, a gente cria movimento. E é nesse movimento que a verdadeira abundância ela começa a acontecer. Então isso, pessoal, não significa que devemos dar de forma inconsciente, pelo amor de Deus. Não é isso, né? Sem equilíbrio. Significa que quanto mais contribuímos com o mundo ao nosso redor, mais a vida vai fluir ao nosso favor. Já o terceiro ensinamento é que o livre-arbítrio consciente, ele é a verdadeira chave para a nossa transformação. A maioria das pessoas passam uma vida no piloto automático, né? Reagindo a situações sem sequer perceber o sentido por detrás delas, né? Quando algo ruim acontece, a gente fica com raiva, e quando alguém elogia a gente, nos sentimos bem. Quando algo dá errado, nos frustramos. E daí você vai falar assim: ah, mas isso não é o normal? Não, pessoal, porque todas essas reações, elas estão acontecendo de maneira inconsciente. Então é por isso que tantas pessoas, elas sentem que não possuem controle sobre a própria vida. E, na verdade, a Cabala está nos ensinando que a partir do momento em que nos tornamos conscientes, né, das nossas escolhas, começamos a criar uma nova realidade. Quando a gente percebe que está reagindo a uma situação, é importante a gente parar para se perguntar: eu realmente preciso reagir dessa forma? Ou existe uma outra forma de lidar com isso? O simples fato de você conseguir fazer essa pausa, esse pequeno momento de consciência, já é o suficiente para mudar completamente a direção dos acontecimentos. Né? No momento em que você deixa de reagir automaticamente e começa a agir de forma consciente, você assume um controle maior da sua vida. E é exatamente isso que a Cabala está tentando ensinar. É um novo olhar sobre a realidade, um caminho, né, para sair dos padrões repetitivos e entrar em um estado de criação mais intencional. Então agora eu vou pedir para você parar por um instante e fazer uma reflexão. Se o seu mundo externo reflete realmente o mundo interno, o que a sua realidade está tentando mostrar para você? Se você sente que, né, há ciclos se repetindo, talvez seja a hora de você olhar para dentro.
se você sente que algo está bloqueando o fluxo da sua vida, talvez seja a hora de aprender a compartilhar mais. E se você sente que está sendo arrastado pelas circunstâncias, talvez seja a hora de se tornar mais consciente das suas escolhas. Então, pessoal, vamos falar agora, então, mais um pouquinho sobre os desafios desse caminho e os perigos que podem surgir quando o ego tenta se apropriar desse conhecimento. Porque com todo o poder vem também um certo nível de responsabilidade. Afinal das contas, conhecimento é poder, né? E poder pode ser perigoso quando ele está nas mãos das pessoas erradas ou quando não é compreendido, né, da forma correta. Então, a Cabala é um mapa para a consciência, uma chave para entender um pouco melhor a estrutura da nossa realidade. Mas, como eu disse antes, toda a chave ela pode ser usada para abrir portas ou para trancar portas. E um dos maiores perigos nesse caminho é essa armadilha do ego. Né? Quantas vezes você já conheceu alguém que estudou até espiritualidade ou é devoto de uma determinada religião, né? Acumulou um certo grau de conhecimento e ao invés de ter se tornado uma pessoa mais sábia, mais abundante, mais compassiva, se tornou condenadora. A pessoa passa a acreditar que, por ela saber mais, né, por ter acesso a certas informações, ela está acima do certo e errado, né? E nem percebe que o ego, né, ele se apropria também desse conhecimento e transforma isso em mais um instrumento de sofrimento e de separação, na verdade. Então, o verdadeiro aprendizado, ele não vai fazer sentir você acima do certo e errado ou superior a tudo e todos. Pelo contrário, ele vai tornar você um pouco mais, até mesmo, compreensivo dos acontecimentos. Porque quanto mais você aprende, quanto mais você percebe o quanto você não sabe, maior é o seu crescimento. Mas sabe, pessoal, o ego tem pressa. Ele quer cortar canto, ele quer atalhos, ele quer se sentir especial, ele quer usar o conhecimento apenas para si mesmo, não quer compartilhar. E é aí que muita gente acaba se perdendo. O outro, né, perigo do caminho é até mesmo essa própria ilusão de controle. A Cabala ensina que a vida ela segue padrões, né, que existe uma estrutura por trás dos acontecimentos, que quando a gente começa a entender essa estrutura, nós sentimos que finalmente temos alguma previsibilidade, que a gente pode até antecipar certas coisas. Mas, pessoal, é o seguinte, tem uma tênue linha entre compreender os padrões da vida e querer controlar tudo, né? Não é isso. A verdade é que o universo ele está em constante movimento. A vida ela é um fluxo e tentar segurar ela com força demais ou tentar segurar ela com muita força é como tentar segurar a água com as mãos. Quanto mais você apertar, mais ela vai escapar. Então, quando tentamos controlar tudo, perdemos a capacidade de confiar em nós mesmos. Perdemos também a fé no processo da vida e ficamos desesperados para saber exatamente o que vai acontecer. Queremos, vamos dizer assim, garantir que tudo saia como planejado. Mas a verdadeira sabedoria, ela está, na verdade, em aprender a fluir com a vida. E a Cabala ensina que o grande segredo não está em ter
todas as respostas, mas em aprender a fazer as perguntas certas. Então, ao invés de perguntar, né, como eu faço para controlar o que está acontecendo, pergunta a si mesmo, como eu posso estar mais alinhado com o fluxo da vida? Porque no fim, o verdadeiro poder não vem do controle, mas da nossa entrega consciente, da nossa capacidade de caminhar com confiança, mesmo sem enxergar o caminho à nossa frente. E essa é uma das maiores lições da Cabala. A vida não acontece contra você, ela acontece para você. Tudo que chega até você chega para te ensinar algo. A questão é, você está disposto a aprender? A Cabala não é um livro fechado, não é um sistema rígido, muito menos uma fórmula mágica para a vida. Ela é apenas um convite para enxergar de uma forma diferente a realidade, né? Para entender que há muito mais acontecendo além do que os nossos olhos, né, conseguem ver. E talvez essa seja, né, a maior descoberta. Perceber que o universo não é um caos aleatório, mas um grande campo de inteligência onde, né, cada peça se encaixa de maneira perfeita. Mas conhecimento por si só não muda nada, né, pessoal? O que realmente transforma é o que a gente faz com ele. Então, de novo, eu te pergunto, o que você vai fazer com esse conhecimento? Né? Será que você vai simplesmente ouvir e seguir com a sua vida como se nada tivesse acontecido? Ou será que você vai começar a olhar para os seus desafios como uma nova oportunidade, como um chamado para a sua evolução? Se tudo o que acontece tem um propósito, né? Qual é o propósito das situações que você está vivendo agora na sua vida? O que o universo, né, está tentando te mostrar? Então, se esse episódio, né, ressoou com você, por favor, compartilhe ele com alguém que também possa se beneficiar, né, dessa nossa mensagem. E se você quiser continuar com essa jornada de autoconhecimento, explore também outros episódios aqui do nosso podcast, porque cada um deles é mais uma peça para esse nosso quebra-cabeça. E se você está disposto a se aprofundar ainda mais, eu convido você a realizar o nosso treinamento intensivo A Saída para Dentro. Lembre-se, as respostas que você busca sempre estiveram dentro de você. Valeu, pessoal. Até mais.